Olá, pessoal! Bem-vindos ao Dança em Arena, aqui na sala de ensaio. Que delícia ver todo mundo aqui. Muito obrigada pela participação. A gente está começando o encontro 3, o que o tempo faz com a dança, com a novidade que agora, para além de assistir esse nosso ensaio, as pessoas também podem ouvir o nosso ensaio pelo Spotify. Então, lembrando que não só aqui, nós também temos as pessoas que estão nos ouvindo, muito bom. E hoje, com muito carinho, uma honra muito grande, a gente tem um convidado queridíssimo, Henrique Rochelle, que é o motivador, propositor desse nosso encontro, o idealizador, né? E muito bom estar aqui com vocês. Acho que todo mundo assistiu os vídeos, né, gente? Foi surpresa, né? Foi uma surpresa. Porque quando a gente lançou a ideia, a gente não tinha contado do que era, né? Então, muito bem. Henrique que cuidou de tudo isso, de todo o conteúdo da seleção, do encaminhamento das coisas. Então, realmente foi um encontro muito bem cuidado, com muito carinho, com muita atenção. E lembrando que aqui o importante realmente é a troca, né? É a discussão. Então, hoje temos dois aqui. Já vou avisar, gente, que vou fugir um pouquinho do padrão da sala de ensaio, que eu tinha prometido que eu não ia dar pitaco na sala de ensaio, que eu ia tentar fazer uma mediação neutra na medida que eu consigo, né? Quase nunca eu consigo ser neutra. Mas, em consideração ao Henrique Rochelle, das nossas conversas dessa semana, ele me intimou que ele falou que ele não vinha se eu não fizesse as minhas considerações também. Então, esse ensaio vai ser uma exceção, que a Andrea vai opinar também a respeito. Então, ela vai ser uma mediadora um tanto quanto falante também, não só mediando. Mas eu vou falar lá no final, tá bom? Então, muito bem, agora eu vou passar para o Henrique. E além de, lógico, né, apresentar, agradecer, Henrique, muitíssimo obrigada, não só pela ideia, mas por você estar aqui concluindo essa ideia, tomara que seja a primeira de muitas, super convidado, querido no nosso Dança em Arena. E eu vou pedir também para você, sem muita modéstia, humildade, falar um pouquinho de você, né, Henrique? Inclusive porque aqui algumas pessoas já te conhecem, mas com certeza quem está ouvindo não necessariamente te conhece. Então, por favor. Tá, vamos lá. Eu sou o Henrique Rochelle, eu sou crítico de dança, pesquisador, atualmente professor do curso de Artes Cênicas da USP. Eu edito 2 sites de crítica, o da Quarta Parede, um site meu desde 2013, e o Crítica Atividade, que eu faço junto com a queridíssima Amanda Queiroz, que está aqui conosco desde 2017. Da Quarta Parede, recentemente, comecei também a fazer uma coluna semanal, chamada Terceiro Sinal, discutindo temas de dança, falando de dança de uma forma mais aberta, mais, às vezes, até confessional do que a crítica ou ensaio acadêmico, a pesquisa, contando um pouco mais do que é, especialmente essa coisa de estar do outro lado, que é o lado da plateia, o tempo todo. Essa coisa de não ter essa circulação entre o palco, que faz um lugar bem diferente, bem específico, mas que eu gosto demais, porque eu adoro ver gente dançando. É isso, tô bem apresentado, posso encaminhar a coisa. Tá, a ideia desse encontro veio... a gente apresentou isso naquele texto que foi para vocês e vai estar disponível para quem estiver ouvindo ou vendo a gente. Veio de um post do New York City Ballet com 2 fotos, comparando 2 momentos bastante distintos de obras. Tem um pouquinho mais de um mês agora. E aí eu vi as fotos, passei um tempão olhando, mandei a mensagem para André e falei, olha, eu precisava compartilhar isso com alguém que eu queria conversar sobre isso. Eu tenho questões e dúvidas que eu queria desenvolver, especialmente assim, falando também com gente da prática, não só como público, para entender o que é que acontece com isso. E aí a gente conversou um pouquinho e ela jogou, vamos continuar essa conversa na sala de ensaio.
E aí começou uma construção de uma proposta, que é o que vocês receberam, de como fazer isso, né? Como a gente poderia discutir essa questão da passagem do tempo, de como o tempo afeta a dança. E aí eu sugeri que a gente fizesse essa coisa com pegar uns vídeos de épocas diferentes, que dá para ter um acesso em comum para todo mundo ter um ponto de partida. Aquela imagem também, que depois a gente enviou. Peguei algumas outras imagens nesse meio do caminho, até porque parece que o New York City Ballet também gostou dessa ideia e eles estão fazendo meio que uma série de postagens com comparativos do tempo. Algumas são só comparações assim, a obra em tal ano, a obra em tal outro ano, então não é necessariamente a mesma cena, o mesmo momento, não tem algo que a gente possa comparar mais específico, mas também tem algumas bem pontuais. E aí a ideia saiu desse lugar. Como é que a gente pode olhar para obras que estão colocadas em tempos específicos de origem e continuam sendo feitas ao longo de muitos anos, em, às vezes, lugares diferentes, contextos diferentes, situações diferentes, para a gente tentar descobrir, investigar, questionar o que é que acontece com esses espetáculos, com esses trabalhos, por causa do tempo e outros muitos fatores que a gente vai, acho que invariavelmente, acabar tocando aqui, porque não dá para isolar o tempo das outras coisas. É isso, essa é a nossa ideia. Muito bem, obrigada, Henrique. Bem-vindo. Enfim, a proposta de mandar os vídeos já direcionados é justamente porque é super importante, gente. Ninguém precisa ser especialista em Balanchine e Forsyth. Essa era a nossa questão. Porque, de novo, essa sala de ensaio, ela é focada no público, né? E a gente acredita, a gente parte da premissa que qualquer um assiste dança, qualquer um está apto para assistir dança. E se qualquer um pode assistir dança, não necessariamente precisa conhecer quem é o Jorge e quem que é o William, o Billy, certo? Não precisa conhecer. Justamente porque o que está em cena sendo apresentado é o que tem que ser comunicado, ok? Então, para a gente, que no caso a gente está fazendo um comparativo, não precisava. Se fizeram ótima pesquisa a respeito, a biografia, legal, mas não é necessária, ok? Aqui realmente é a partir do que é mostrado nos vídeos. Como o Henrique disse, o tempo é muita coisa, que não só uma questão temporal, né? Diz muita coisa. Muito bem. Eu achei muito legal, gente, porque para quem acompanhou a nossa sala de ensaio 2, o encontro 2 e o 1, o Henrique me mandou a mensagem praticamente quando a gente estava acabando, eu e o Márcio, de editar o papo com a Ana Botoso, que a gente também tocou no assunto sobre remontagem, sobre ela, diretora, remontando obras através do tempo de outros coreógrafos. Foi muito legal que isso acabou surgindo espontaneamente na minha conversa com ela. E o Henrique me mandou mensagem na sequência. Eu falei, gente, é pra gente falar disso, né? Então, bora falar. E é o que eu sempre falo, algumas conversas, elas são de interesse público. E por isso que a gente abre aqui pra gente conseguir conversar. Porque senão eu fico querendo contar para todo mundo a mesma coisa, eu já não sei para quem eu contei e quem eu não contei. Então, vamos contar todo mundo junto, falar todo mundo junto a respeito. Ok? Muito bem. Então, apresentando o nosso schedule para a gente organizar pensamentos e falas, ok? A gente vai seguir mais ou menos o que a gente fez, um pouquinho diferente, lógico que a proposta é bem diferente, mas o que a gente fez lá no encontro 1. Então, a gente vai ter 3 blocos, ok? Primeiro bloco, a gente vai falar sobre das obras, ok? Como espetáculo. A gente vai trabalhar as comparações, as diferenças como espetáculo, pensando na questão da comunicação. Então, assim, o que a gente consegue absorver comparativamente dessas obras como espetáculo, ok? No segundo bloco, aí sim a gente vai falar das sensorialidades através da dança. Então, é aquela outra comunicação que a gente tem de corpo para corpo. Então, assistindo de corpo para corpo o que tem nas comparações, mas que interage, não só fala, mas interage com o nosso corpo. Como o nosso corpo recebe essas propostas diferentes
de coreógrafos e temporalmente, principalmente, ok? E no terceiro bloco, aí vai ficar à vontade, gente, sem certo e errado, mantra, ok? Tá tudo certo. Os nossos achismos, ok? Das causas, assim, tentar achar algum pensamento, concluir um pensamento de todas essas diferenças, ou seja, quando a gente vai absorver de fato a informação, o que o tempo faz com a dança. Não que a gente vai ter uma resposta, espero que não, porque é muito legal que a gente não tenha resposta, mas que as nossas perguntas sejam que embase muito conteúdo, ok? Muito bem. Ah, sim, gente, nós não vamos dar resposta nenhuma, tá? Se alguém veio para a sala de ensaio achar que a gente ia dar alguma resposta. Esse é um detalhe bem importante, assim, eu não preparei um texto, não tenho uma resposta, não é um artigo, não tem uma palestra, vamos investigar, é tudo especulação aqui. Muito bem. Quem sabe um dia a gente faz uma palestra a partir do que a gente discute, mas isso aqui é um ensaio, certo? E o ensaio tem que ser feito com todo mundo, beleza? O que vai virar isso, a gente vê depois, mas vai ser a partir disso. Muito bem? Então vamos começar. Cada bloco vai ter mais ou menos 20 minutos. Eu vou controlar o tempo. E o ideal é que todo mundo fale em todos os blocos, tá, gente? Por favor. Muito bem. Então, agora a gente vai abrir o primeiro bloco, que é justamente para vocês falarem para a gente. Não tem uma ordem estipulada, a gente vai interferir, não é vocês falam, depois o Henrique fala, depois eu falo, depois o Márcio fala. Não, não, não. A gente vai conversando, ok? Conforme vão surgindo. A única coisa é tomar cuidado para a gente só não encavalar os microfones para a gente conseguir depois ouvir direito todo mundo. Beleza? Então, bora. Primeiro bloco, abrindo, sobre comunicação, das obras, suas diferenças, impressões de vocês, todas, quaisquer, o que chamou a atenção, sobre as diferenças nesses tempos diferentes. Quem quer começar? Pode abrir o microfone. Eu tenho... Aqui a Amanda que está falando. Eu tenho uma... Eu tenho só uma preocupação quanto aos blocos, porque eu acho que eles vão se misturar em algum momento. Porque enquanto eu vou já compartilhar as coisas que me vinham à cabeça enquanto eu estava vendo os vídeos, né? Porque assim, o que o tempo faz com a dança, e eu ficava pensando o que o tempo faz com o corpo. E pensando muito no corpo que a gente tem hoje, né? Assim, o quanto o nosso corpo hoje, diante do estado que a gente está vivendo, está afetado. E qual é a dança possível para esse corpo nesse momento, que vai ser completamente diferente da dança que era feita no passado. A mesma coreografia seria diferente nesses dois contextos, né? Completamente diferente. Então é isso, assim, tem muita coisa da transformação social mesmo que impacta na dança, né? E aí tem uma coisa também que para mim pega muito, que é a questão do impacto das imagens de dança e como elas ajudam ou atrapalham a permanência da dança, né? Porque enquanto eu via o vídeo lá da Tyler Peck, eu conseguia ver mais dela, mais de expressões, né? Da McBride eu não conseguia, né? Porque, tipo, era um VHS, então você tinha que completar um pouco na sua cabeça o que estava acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo pensando, para mim fica mais forte essa questão das diferenças de corpos desses dois vídeos, porque tem uma diferença temporal muito maior, né? Então quando você vê um vídeo de 1964, as coisas e os verbos, por favor, não levem a mal, certo? Assim, parecem mais jogadas, mas parece uma dança mais dançada, mais livre. Tem todas as coreografias, todos os passos, todas as marcações. Mas é que eu não consegui refazer, porque eu queria ter visto de novo depois de ter visto os outros, porque parecia outra coreografia. E aí você tem alguns marcos muito precisos que ficam na sua cabeça daquela coreografia específica, né? Assim, esse momento ficou mais marcado. E aí você parece outra coisa, né? Muito interessante pensar isso.
E essas são as coisinhas que eu queria falar de começo, porque foram as coisas que eu já tinha deixado anotada. Eu posso falar também as coisas que eu anotei, porque é mais fácil falar no começo, que, né, você ainda é a primeira pessoa falando, ninguém repetiu. Ok, muito bem. Deixa eu só pedir uma coisa que eu esqueci. Boa, Amanda, acabou me lembrando. Eu vou pedir, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, porque aqui quando a gente está assistindo aparecem os nomes às vezes não. Na gravação eu acho que não aparece, mas para vocês se apresentarem, por favor. Então eu vou voltar para Amanda. Amanda, se apresente, por favor, que eu acho que é legal isso para quem está ouvindo, perceber que aqui não é uma sala específica para bailarinos profissionais especializados em dança. É uma sala que todo mundo pode participar. Então, por favor, se vocês puderem, o nome, profissão, não precisa falar a idade, tá tudo certo. Só antes da primeira, não precisa ficar falando sempre, gente, mas antes de falar, antes da primeira vez, por favor, se apresentem para quem está nos ouvindo. Volta a Amandinha, por favor, e aí passa para a Bárbara. Então, só para me apresentar, meu nome é Amanda Queiroz, eu sou jornalista e danço desde muito tempo, desde sempre. Sou jornalista da área cultural, fui repórter da Folha de São Paulo, fui por muitos anos editora do jornal Metro de Cultura e hoje eu atuo na coordenação de comunicação e educativa da São Paulo Companhia de Dança e sou aluna de Andréa Tomioka. Obrigada, Amanda. Pode ir, Bárbara. Bom, eu sou a Bárbara. Eu não trabalho na área cultural, na verdade. Sou formada em engenharia e trabalho como consultora de empresas. Mas também danço desde pequena e também sou aluna da Tomioka. Bom, eu acho que fiquei à vontade para falar, porque eu acho que algumas das coisas que eu anotei encaixam bem no que a Amanda estava falando. Assim, a primeira coisa que eu anotei é que nos dois vídeos, eu acho que para mim eu sempre vejo, mais nos dois, na verdade. Eu assisti também o que estava o complementar, que era o da Sylvie, mas mais nos dois primeiros, eu vejo o balé mais antigo como eu escrevi mais fluido, mais musical, mais orgânico. Parece que a dança é mais solta. Agora, eu vejo uma diferença. Para mim, a minha reação assistindo ao Stars and Stripes foi muito diferente da minha reação assistindo o Herman Sherman, porque eu acho que no Stars and Stripes eu vejo o mais moderno, assim, ele me encanta mais, ele chama mais atenção. Talvez porque o vídeo antigo é um vídeo muito, muito mais antigo, né? Que a Amanda falou que justamente você não vê os detalhes. Então, o mais novo, ele me encanta mais. Só que eu vejo claramente, assim, que ele é muito mais cheio de passos, né? Parece que a intenção dos passos em si é muito mais forte do que no vídeo mais antigo. Mas apesar disso, eu vejo, assim, a interpretação ainda, eu consigo ver a história. Não que exista uma história, né? Não história linear, eu quero dizer, mas eu consigo ver a história. Apesar de ser um pouco mais pantomima também, na minha visão, mas eu consigo ver a história ali. Agora, no outro, no Herman Sherman, não sei se estou falando certo esse nome, mas naquele eu realmente acho que muita coisa, na minha visão, pelo menos se perde entre o vídeo mais antigo e o vídeo mais novo. Eu gostei muito eu não conhecia esse balé, gostei muito do quando eu assisti primeiro mais antigo. Eu achei super legal e quando eu assisti o mais novo, na verdade, não me interessou em nada. Assim, eu acho que as coisas, não sei se é por causa da luz também, mas eu acho que as coisas ficaram muito pouco legíveis. Eu acho que as intenções mudaram muito. Então, acho que também tem uma coisa de remontagens, que talvez seja um pouco o tema, que a primeira remontagem me parece que manteve muito mais, apesar da mudança do tempo, sim, é visível. Acho que manteve muito mais, para mim, das sensações que o balé me passa do que da segunda. Foi isso que eu escrevi. Marie. Eu sou Marie Bueno, sou artista da dança, atuo hoje em São José dos Campos, em um núcleo de pesquisa, num híbrido da dança-teatro, chama-se Núcleo Experimental de Dança-Teatro de São José dos Campos. Minha formação é no balé clássico, em balé clássico, daquela época de 30 anos atrás. Então, é isso. Minha comparação em relação à comunicação, nesse momento,
do que eu assisti seriam os balés de 1964, quase já tinha nascido, e os de 2017. Depois tem de 1973 e 2011. Eu estou falando de Balanchine. É assim que pronuncia, né, Andréia? Pode ser, né? Então, tá vendo, gente? Interior é assim, a gente vai aprendendo as coisas, até a falar direito. Então, eu posso fazer a comparação com como é que ela chama? É Amanda, né? E que essa dança antiga me chega de uma forma diferente, como público, plateia, mesmo eu tendo esse conhecimento um pouquinho mais perto em relação ao corpo dança. E as versões mais novas, eu vejo aquele corpo contemporâneo, né? Aquele corpo virtuoso, aquele corpo mais preparado, aquele corpo lindo, uau, sabe, uau, né? E quando tem aquela estética, aquelas luzes, a gente faz uau de novo. Então, é um conjunto de um espetáculo, né? Mas os outros têm a dança que me chega, a dança que eu fico querendo olhar, um olhar, mesmo quando vem a bailarina tampa os olhos do bailarino e a reação dele quando tira a mão e tem uma reação, né? Então isso me chega. Quanto essa comparação, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar. Essa dança uau, espetáculo, e essa dança que chega, que eu quero assistir. Sabe, você senta assim, quer assistir? Né? Então é isso. Muito grata. Quem mais? Pode ir, Camila. Eu sou a Camila Lacerda, eu sou bailarina, atriz, nutricionista e sou aluna do Tomioka também. Eu observei as mesmas coisas, que eu acho que foi o que pegou mais forte, né? Que as versões atuais, as formas, o corpo dos bailarinos estão mais fortes. Você vê uma musculatura mais, né? Mesmo sendo a Sylvie Guillen no mais antigo, que tinha um físico maravilhoso. Mas se você pega as mais atuais, você vê um corpo mais atlético, né? Talvez também por causa do avanço da medicina, gente, eu ia falar fisiologia, mas é fisioterapia, essas coisas, e também a gente vai aprendendo com o tempo como chegar naquela técnica ou executar aquele passo de uma melhor forma, né, com o conhecimento dos anos. Mas eu senti mais gostoso de assistir os mais antigos, que eles não estavam tão preocupados assim em chegar uma perna lá em cima ou girar um monte de pirueta, mas eu via que até naquele vídeo preto e branco eu via eles se divertindo, eles entregues totalmente, não que os outros não estivessem, mas eu consegui perceber mais isso neles, e mesmo sendo bailarina, me agradou mais ver os mais antigos. Que eu acho que, né, a gente tem que tomar cuidado. Sempre aquilo que falam, pra gente não ir pro lado da ginástica, né? Sempre tomar esse cuidado. Mas eu gostei bem mais dos primeiros. Mexeram mais comigo. Confesso que estou num momento muito emocionada ouvindo essa conversa. É emocionante ouvir isso, né? Conjugar a dança em tempos, porque a gente está falando de muito tempo atrás, né? O primeiro vídeo é de 1964. E eu não sei se é uma prática as pessoas hoje de dança assistirem vídeos de 1964. E é aquilo que a gente fala, né? A gente se sente muito pertencendo na dança, mas às vezes a gente... É bom assistir umas coisas para entender de onde a gente vem, porque, assim, é nosso,
né? Assim, uma é francesa, outra é americana, mas é a nossa dança. A gente faz parte disso, de uma dança mundial. Então, eu confesso que eu tô como artista da dança extremamente emocionada com essa conversa. Henrique Rochelle, muito obrigada pelas tantas camadas de arte que numa conversa a gente consegue, né, alcançar. Muito bem. Quem mais quer falar? Silvia? Oi, meu nome é Silvia, eu me encontrei com a dança faz quase 4 anos, não sei nada, comecei a assistir agora também, e na verdade eu vou ser um pouquinho do contra. Eu realmente percebi a diferença dos corpos, é gritante, né? Hoje é muito mais, realmente, os corpos são muito mais atléticos, muito mais preparados, mas o que eu achei, principalmente no primeiro vídeo de 64, a dança é muito mais perto de mim, realmente, né? Tá mais fácil eu conseguir fazer aquilo um dia do que conseguir fazer uma dança mais moderna, porque ela é mais natural, né? Parece para mim mais natural, o corpo é menos exigido, apesar de ser muito exigido, porque é balé, né? Mas assim, é mais natural. Mas eu achei muito marcado a questão dos passos, né? E nos mais modernos eu achei muito mais fluida a dança. A preocupação entre ligar um passo no outro é muito maior, para menos, né? Para mim deu essa impressão de fluidez que me agrada mais. Além da estética também, que me agrada mais. Muito bem. Gente, de novo, a gente pode discordar, viu? É bom que tá todo mundo. A gente não tá no mesmo lugar, então ninguém vai se pegar na saída. Essa é a vantagem também. Não, tô brincando. Sim, é para discordar também, viu, gente? É para discordar. Muito bem, Caroliana. Eu sou a Carolina, sou estudante de biologia, mas descobri a Ana meu Deus, a dança com 15 anos, e desde então descobri numa cidade pequena, e desde então vem sendo uma descoberta constante de assistir espetáculos cada vez mais diversos, de acrescentar conteúdo no conhecimento. Eu gostei de 2 palavras que foram faladas, de estética e virtuosidade, relacionados às danças mais recentes dos vídeos. E me faz pensar essa estética um pouco, o que a fotografia e a divulgação de espetáculos também não fez com essas danças, porque às vezes me parece, nos mais recentes, que quando se faz alguma pose, elas são pausadas, quase como se desse tempo para a gente fotografar com o nosso olhar, ou até mesmo os fotógrafos fotografarem para divulgação. O que me deu a impressão de uma dança muito mais pausada nas poses, mas muito mais fluida no resto, mas muito pausada nessas poses chaves, nas poses que são dignas de divulgação e de marcar a memória do público. Então, a fala da Silvia me fez lembrar dessa sensação vendo isso. Muito bem. Muito bem. Alguém mais quer falar? Henrique? E só complementando, a Amanda falou sobre a questão da mistureba dos blocos, sim. E hoje vai ser bem difícil a gente me separar os bloquinhos, então tudo bem, a gente acabou falando um pouco, tá tudo certo. Mas é bom porque aí tem um outro bloco para a gente relembrar, ok? E tá tudo certo, muito bem. Eu acho que eu tô apanhando com separar realmente os pedaços da coisa e tentar falar de comunicação sem falar de corpo, porque não separa de fato, tá ali junto. Mas eu tô gostando de muitos dos comentários, porque eu me vejo também nisso, assim, olhando essas 2 coisas e percebendo que tem uma diferença, apanhando às vezes para dar as palavras para que diferença é essa, qual é o lugar dessa diferença. E aqui eu acho que eu acabei ganhando muitas opções de formas de descrever o que é que eu estou encontrando de diferente de um para o outro, porque eu tinha feito umas anotações, mas não funcionava do mesmo jeito, assim. Muita gente falou sobre a questão falando sobre as poses, sobre essa aparência da coisa
mais jogada, do menos, sei lá, que tem uma impressão menos regrada do tem que ser isso aqui desse jeito nesse segundo, que eu escrevi em algum lugar falando do Balanchine sobre uma questão de despojamento. Porque para mim, toda vez que eu vejo um Balanchine antigo, é essa impressão que eu tenho, que as pessoas fazem isso com absoluto despojamento. Eu sei fazer toda a técnica, e isso isso é a base, isso é para além do mínimo do que eles vão colocar. O que vem para eles, a questão parece sempre outra, assim, o que a gente consegue fazer com essa técnica, como a gente transforma isso. Então, por exemplo, ontem eu fiz a loucura de reassistir os vídeos com 2 telas para assistir ao mesmo tempo. Né? E o Balanchine, por exemplo, é acelerado na versão antiga, porque o pessoal tem, de fato, deixado o tempo dele mais devagar, seja para a execução garantir que esteja perfeita, esteja aquela marca exatamente onde está, seja para durar mais, seja para fazer essa coisa da foto. Eu gostei muito dessa ideia da Carol, porque isso fica mesmo na cabeça. A hora em que você para e deixa aquele segundinho a mais naquela pose, a pose grava um pouco mais na sua cabeça. Né? O vídeo da Sylvie tem um pedaço que dura, assim, 1/4 de segundo, que eu fiquei revendo milhares de vezes, que é aquela hora que ela tá subindo, pé em ponta, aí quando chega aqui, ela faz um flex. E, assim, eu fiquei comparando esse vídeo com o vídeo da outra bailarina, e é absurdamente diferente. Fica o jeito como esse pé acontece, porque a bailarina atual, mais moderna, ela faz isso numa sequência, vai, flex. A Sylvie sobe inteira até aqui e flex. Que me dá uma resposta assim porque ali era de fato um jogo de forma. Era uma proposta de vamos brincar com a forma, vamos mostrar esse pé que faz isso aqui e depois faz aquele flex. Não é natural, não é contínuo, é realmente propositalmente antinatural e tem que ser perturbador. Mas a bailarina nova, com todo o auge de sua técnica e controle de todos os músculos, mostra isso num contínuo que é lindo, mas vai completamente contra a proposta do que era para estar acontecendo. E aí, assim, esse é um pequeno momento, mas isso acontece em vários outros pedaços, né? Uma das fotos que eu separei pra gente poder mostrar, não sei se essa seria a hora, se te mostra depois, que é a foto dessa obra do Hermann Schmermann, é a foto 5, daí, se achar que é a hora de coloca pra gente ver a foto 5. Isso já vai meio que avançar a gente pra questão de corpo. Eu separei, além das fotos do New York City Ballet, que são legais a gente mencionar, uma captura de tela que eu mesmo fiz desse momento do espetáculo. Não é o momento do pé, é um outro pedaço, que é, assim, esse daqui é exatamente o mesmo momento do espetáculo. E as fotos são bem diferentes. Mas este é o mesmo momento. É o último instante antes dela descer da ponta. Vai subindo, é o último instante antes dela descer da ponta. E em questão de comunicação, nesse espetáculo, no Hermann Schmermann, esse daqui para mim foi a melhor ilustração do que é que mudou no meu sentimento. Porque assistindo a coisa, eu assistia as dinâmicas entre os dois personagens em cena de um jeito muito diferente no vídeo antigo e no vídeo novo. No vídeo novo, ela se esforça para rejeitar ele, para empurrar a mão, empurrar o pé, fugir, revira a cara. E o vídeo antigo, com a Sylvie, ela simplesmente não se importa com a existência dele. E pra mim essa é uma ótima ilustração dessa cena, porque ele tá ali completamente voltado pra ela, tipo, o que é que você vai fazer da vida? E ela tá assim, querido, não dou a mínima, eu tô aqui subindo minha mãozinha. E não só a mão, porque de fato ela nunca sobe, nessa cena ela não sobe a mão esticada, que nem tá na imagem de baixo, mas pra mim o que mais importa é esse posicionamento, é ela pro público e o cara pra ela. Que tem, assim, várias questões pra puxar de história, assim, da proposta, de como o espetáculo veio, que eu vou deixar para falar isso mais pro final, mas, assim, tem respostas, tem uma razão para isso estar acontecendo desse jeito, e na minha cabeça tem uma razão para isso ser tão difícil de você transmitir. Porque uma coisa é você ensinar a nova bailarina, o novo elenco, a fazer os passos. Outra coisa é você mostrar para eles o que se passava na cabeça de um grupo de artistas criando aquilo, e chegando a essa conclusão, olha, é isso aqui que a gente quer fazer e por isso vai ser feito desse jeito. E aí eu entro naquela pira das perguntas, mas isso é da cabeça dela, isso é da cabeça do coreógrafo, isso é da cabeça do casal, da onde que tá vindo esse lugar? E para mim, assim, foram esses os pontos da comunicação que me pegaram muito.
Bárbara? Eu queria só fazer um comentário quando ele falou que isso é muito difícil de passar, né? Uma das coisas que ficou na minha cabeça, principalmente assistindo esse balé que ele mostrou a foto, foi muitas vezes quando nem sei se isso já é parte de corpo, mas muitas vezes quando a gente está ensaiando uma variação que nem é de 1960, é de 1800 e não sei das quantas, né? O quanto a gente se preocupa em falar, cara, eu fiz 2 tourniquets ao invés de 3. E o quanto que, na verdade, não é isso que importa, né? Assim, quando a gente olha para os balés, eu nem lembro dos passos de um quando eu assisti o outro. Depois, no vídeo da Silvia, eu até reparei, porque eu assisti 2 vezes, até reparei que o Pancher, quando ela era mais novinha, ela fazia na ponta, depois não faz mais na ponta. Mas não é isso que importa. É, tipo, o que importa, na verdade, é todo esse contexto dos 2 corpos no espaço e a mensagem no final, né? Que eu acho que fica muito mais forte do que se a bailarina girou 2 piruetas ou 3, enfim. Muito bem, Camila. Eu achei bem interessante o que ele colocou agora no final, porque o elenco influencia na criação do espetáculo. E mesmo mantendo a mesma pessoa, se você trocar o elenco, aquilo vai mudar, porque são bailarinos diferentes, são pessoas diferentes, e elas vão dar a interpretação delas também, né? Daí eu só que eu achei muito interessante essa parte, né? Que nunca vai ser igual. Vai estar sempre em constante mudança, independente do tempo também, né? Mas também são tempos diferentes, né? E a gente reflete um pouco o tempo que a gente vive em todas as áreas, né? Na arte, na sociedade. Não tem muito... Ou você está refletindo aquele tempo, ou você está fazendo uma crítica ao tempo passado, ou extrapolando um tempo futuro, mas sempre com aquele estado do momento, né? Não tem como se desvencilhar muito do momento. Boa! Você quer falar, Márcio? Bora! Na verdade, eu tenho uma dúvida. Como eu não sou da dança, eu sou um cara bem... Eu faço apontamento sobre o audiovisual, que é da minha área, mas eu fiquei meio na dúvida. Existe o coreógrafo e existe o diretor, porque essa intenção, por exemplo, no teatro ou no cinema, quem dá é o diretor. Mesmo ele lendo o roteiro e fica claro no roteiro que ele quer que seja indiferente, às vezes o diretor fala, não, eu não quero que ela rejeite, não quero que ela seja indiferente. Porque ele interpreta o roteiro. Eu tô imaginando que o roteiro seja o coreógrafo e exista um diretor. Eu só queria tirar essa dúvida. Dentro de uma companhia, a gente tem o diretor e um coreógrafo ou são a mesma pessoa? Boa! Arrasou, Márcio, na pergunta, porque é um dos fatores que, inclusive, acho que num dos textos, acho que foi quando a gente colocou, eu fiz uma brincadeira, né? O que o tempo faz e tudo que está embutido no tempo, inclusive as pessoas, né? Tá, então, assim, vou tentar ser breve para a gente encerrar esse e passar para o outro. Pegando um pouquinho das últimas falas, a pergunta do Márcio, a questão temporal da Silvia, sim, eu acho que a grande questão da nossa sala de ensaio hoje é justamente assim, como a gente trabalhar numa atualização da dança, né, com a tal atualização da dança que inclui, inclusive, tudo que desde a Camila ter falado sobre as questões, né, de condicionamento, conhecimento e tal, até um padrão estético HD, né, que a gente já é diferente, né, a nossa exigência visual, imagética, não só em vídeo, ao vivo também, mudou muito. Então, assim, realmente, aonde fica a questão da ancestralidade com a atualidade, né, que eu acho que é o rico. Nesse caso especificamente, eu vejo, Márcio, são 2 coreógrafos que têm uma assinatura já meio como diretores, né? Então, vamos lá. Balanchine e Forsyth, eles têm a assinatura acima de qualquer coisa. Eles têm a própria assinatura, né?
Provavelmente, não sei, isso o Henrique pode responder para a gente, né? Nas montagens mais atuais, eu não tenho certeza se, por exemplo, o Forsyth acompanhou a remontagem do Herman atual. Não, né? Ok. Não tem esse dado de garantia, mas duvido muito. Também acho que é. Porque o que acontece? Aí vira direitos autorais, né? A companhia compra os direitos autorais da obra e remonta. Às vezes vai um assistente, um especialista, né? Porque fica responsável pela remontagem, mas são direitos autorais que se compra. Você compra a assinatura, né? Que é bem cara. Você compra a obra, né? E aí você pode remontar. Isso é o papel da direção. Justamente por esse olhar é onde eu coloco, né? Eu acredito que tanto Patty, lá em 1964, Patrícia McBride, como Sylvie Glenn, elas são as referências por elas terem trabalhado diretamente com coreógrafo, né? Então, quando a gente parte do princípio, o que essa obra quer dizer, como tudo que vocês falaram hoje, qual é a diferença, assim, entre a interpretação do bailarino e o que o coreógrafo pensou para aquela obra, né? E aí, realmente, é quando, para mim, faz assim, ó, plaft, quando realmente a gente perde na obra, porque a gente está falando de uma obra. Dentro de uma obra, o intérprete, sim, precisa se achar, porém, a obra está acima. A obra está acima. Então, eu vou tentar só esboçar, porque eu fiz uns garranchos aqui assistindo, gente, porque eu não consegui escrever, então ficou garranchão. Eu fiz isso, o que a Amanda falou, que o Henrique, fiquei morrendo de inveja, fez num trecho, porque eu jurava que era diferente de Star and Stripes. Eu jurava que era diferente. Aí eu assisti 4 vezes, mas era tipo assim, 2 8, porque eu falei, não, é coreografia diferente. E não era. Ela estava certinho, estava tudo certo. A promenade no plancher. Mas tem um pedaço diferente. Tem um pedaço diferente, mas aqui eu achei que era muito diferente e não era. Essa questão do tempo, gente, tem 2 minutos a menos. Na versão mais nova, para a versão de 64, tem 2 minutos a menos. Só para a gente colocar, gente, num trabalho de 9 minutos, né, 9 vira 11, é praticamente as 2 variações do meio. É praticamente assim, dobrar a variação feminina e dobrar a variação masculina. É muita... Tem uma variação desse tempo que é pausa, mas é tipo 1 minuto e meio de diferença, de fato. Não, eu até pensei nisso, se tem aplauso, porque nos 2 tem, né? Os 2 tem, mas o moderno tem aplauso maior. Ok. 1 minuto. Mas assim, ainda é 1 minuto e meio. Gente, 1 minuto e meio é muito, é a variação dela e um pouco mais, praticamente. Gente, é muita coisa. E eu brinco com isso, porque às vezes a gente vai ralentar uma variação de repertório, a gente consegue, tipo, aumentar 1 ou 2 segundos e já distorce. Então, assim, 1 minuto e meio a mais, gente, é muito tempo, que aí vem com todas as questões que eu acho que interferem na nossa leitura, né? Então, assim, quando você assiste o de 74, ele é muito rápido. Ele é muito mais rápido, ele é extremamente acelerado. A orquestração é completamente diferente. Ele tem muito mais a coisa da banda. É praticamente um som de fanfarra. A orquestra da primeira. A segunda já é uma coisa super erudita, né? Você já não tem mais os pá, pá. A própria orquestração, a releitura musical já interfere na obra. A ralentada, o tempo da música já interfere completamente. Aí tem várias coisas, né, gente? Tchutchu curtinho, né, de 1964, é super incômodo, né? Aquela bota do rapaz que, gente, não dá nem para esticar o pé, né? Incomodam tanto. Tem várias coisas que a gente vai percebendo que já começa a incomodar para além da falta de resolução do vídeo. E tem uma coisa que me chamou muita atenção em Star and Stripes, é uma questão que eu estava tentando achar o nome, não acho, uma questão social da dança. Lá em 1964, para mim fica muito nítido em Star, o homem é feito para evidenciar a mulher. Você praticamente, se você analisar tecnicamente, não tem nada que o bailarino faça que chame atenção. A variação dele é onde amarra a dramaturgia da obra.
É quando se interpreta um personagem para depois ela entrar e fazer mais parte técnica. Então, assim, o homem, durante o PADD, e isso fica muito diferente na remontagem, que já é um bailarino que já tem muito mais virtuose, e no próprio decorrer do adágio, lá da primeira parte, ele não está, ele aparece. Ele aparece nas poses, ele não está atrás. Então, essa maneira de se colocar, a maneira de evidenciar as formas, somos dois e não é ela, né? A maneira de se apresentar como partner, isso é um pouco da nossa questão social, né? Pera lá que eu fiquei confuso. Eu não entendi qual é o antigo e qual é o novo, que eu não sei se eu concordo ou se eu discordei. O antigo, o bailarino praticamente está a favor da bailarina. E no atual, ele aparece. Ele aparece então eu tanto discordei. quanto. Eu fiz essa anotação e eu tenho isso, tipo, posso provar que eu anotei isso, que Tá no ótimo. antigo do Balanchine, pra mim, o papel masculino parece importante. Ele tem caráter. O bailarino do mais novo, eu não percebi que ele existia até chegar a variação dele. Ok, não na interpretação. Na interpretação. Mas eu penso na obra. A variação do homem na versão antiga é nada. Ele parece que tá lá para segurar ela, né? Só para segurar e virar, e ajudar a virar. A variação do homem na versão antiga é praticamente mise-en-scène, né? Aí, sendo que na atual ele já tem muito mais questões virtuosas. De interpretação eu concordo. Ele tem muito mais personalidade na versão antiga, mesmo estando a favor da mulher, que era um pouco da questão do... Por exemplo, no PADD, gente, não importa se ele está com o pé paralelo ou andedão, o importante é segurar ela. Na versão atual, não, ele já está numa quarta andeor, você percebe que todas as linhas, todos os dégagés em como parar, ele está desenhado. E tem uma hora, tadinho, que ele fica bem tortinho, né? Para segurar ela. Eu gosto daquela passagem com o pezinho, tem que girar e voltar o pezinho entre o tempo. Sim. Mas tem uma coisa técnica que eu acho muito interessante, que, de fato, mesmo que o mais atual tenha um desenvolvimento técnico maior, tem uma permissividade, assim, que eu fiz a loucura de comparar as pernas dos giros, porque ele troca toda a perna, porque aparentemente ele gosta de girar com a esquerda e não com a direita, que é como Amboise girava. Só que tinha uma coisa, assim, naquela época de Balanchine, em que, em teoria, ele não dá mínima para qual é a perna que você prefere girar. Você vai fazer este desenho no palco e todo mundo tem que girar para os dois lados. Mas o cara novo, não, ele troca o lado e fica horrível o desenho, aliás, do finalzinho da coda, do final da variação dele, depois da coda, porque ele tá trocando a perna, ele gira da esquerda para direita, esquerda para direita, esquerda para direita, esquerda para direita, dois na direita, aí ele ainda dá um salto assim com uma abertura e abaixa. Enquanto o outro não, tem que fazer a sequência aqui e volta. Que eu fiquei perturbado, assim, até cacei umas outras versões para ver se estava todo mundo, cada um faz para onde quer, ou se sempre mantém a direita. Não cheguei a uma conclusão, mas fiquei incomodado. Boa. Bom, e deixa eu pensar, sobre Hermann, eu acho que eu vou falar um pouco mais na parte do corpo. A única consideração que eu tenho para falar agora é que é muita sacanagem assistir alguma coisa depois da Sylvie fazendo Forsythe. É muita sacanagem, porque para mim, enfim, para mim desde sempre, aí também eu não vou conseguir tirar essa questão temporal de mim mesma, não só em relação a Balanchine, como em relação a Sylvie especificamente dançando Forsythe, que para mim é realmente uma das melhores representações de intérprete coreógrafo, assim, de tipo, como o Forsythe mudou a Sylvie se fez mudar pelo Forsythe, a maneira de dançar, assim, pra gente que estuda um pouco Forsythe, percebe na Sylvie realmente, com todas, assim, tipo, o que é o físico da Sylvie é maravilhoso para o balé, para Forsythe ele é, assim, um obstáculo gigante. Fazer um off-balance com as pernas da Sylvie realmente é praticamente... E então, realmente, assim, é difícil, mas... Eu acho que isso tem tudo a ver com o comentário que a Silvia fez sobre a questão do... Isso também é um efeito do tempo. Porque a gente só percebe Forsythe desse jeito por causa da Sylvie, só percebe a Sylvie daquele jeito por causa do Forsythe. Você não consegue separar uma coisa da outra, eles estão ali grudados. E isso teve... A gente
passou por essa questão na hora de escolher essas obras. A gente queria que fossem obras que tivessem uma marca de tempo. E aí, por exemplo, na hora de escolher o Stars and Stripes, a gente tinha uma grande dúvida a gente escolhe a versão com o elenco original ou a versão da Patricia McBride, que é uma segunda versão, ainda da época do elenco original, mas que por algum motivo ela não dançou. A bailarina que fazia sempre aquele papel não fez naquela noite. E aí a Patti assumiu. E ela dançou eventualmente mais isso na vida, mas nunca foi uma das grandes obras da carreira dela. É uma obra acho que é a Marcia Haydn, né? A Haydn faz a versão original, então isso acaba pegando em várias obras ao longo do tempo. Você guarda, não é só aquilo, é aquilo feito por aquela pessoa. E aí como é que você separa? Você troca a pessoa, aí você não tá mais só trocando o tempo, você tá trocando também a pessoa. Minha questão, Henrique, eu ia perguntar, não perguntar, vamos refletir, me ajuda sobre isso, que assim, aquela digital, me parece, sabe? É aquela digital ali marcada, com aquele diretor coreógrafo, com aquela pessoa, Balanchine, Forçati, que fez com ele, sabe? Então, é aquele tempo marcado com essa digital, com essa identidade. Então, é muito mais marcante do que uma outra versão. Eu acredito que isso agora, vendo e ouvindo todas as reflexões, me vem mais forte. Isso agora eu acho que consegui chegar um pouco mais pontual nessa reflexão. Então, é o tempo, mas com aquela, sabe, digital, com aquele coreógrafo. Muito grata. Perfeito. É o que a gente fala, né? Quando assim, você tem o casamento entre o coreógrafo e o intérprete, né? Que não é só um intérprete, né, gente? Qualquer bailarino, qualquer corpo, no momento de criação, realmente ele se torna autor de tudo, coautor, né? Então, realmente fica com essa identidade muito marcada. A digital, eu falo de assinatura. Então, assim, quando a gente pensa na questão de estilos, fidelidade, enfim, quando a gente assiste alguma coisa de alguém e fala, nossa, parece que tá faltando alguma coisa, tá faltando justamente a tal da digital, às vezes. Tá faltando dar uma pressionada. Muito bem, vou parar de falar agora, depois se der tempo eu falo no fim. Vamos passar para o segundo bloco. Muito bom, né, gente? Cabeça milhão. Passar para o segundo bloco. Teve pessoas que não falaram ainda, vão querer falar agora. Tili, Beatriz, Thaís. Por favor. E tudo bem se misturar um pouquinho, se voltar para o primeiro, gente. Tá tudo certo. Vai, Thaís. Vamos lá. Eu sou a Thaís, eu sou estudante de jornalismo, também sou aluna da Tomi, faço balé desde pequena também. Eu achei muito interessante tudo. Eu lembro que logo que eu peguei o material, eu falei pra Tomi, nossa, mas tem muita coisa, tem figurino, tem corpo, tem... E aí eu fico até confusa por onde começar, mas como a gente tá no bloco, eu vou falar da sensorialidade do corpo. O que me marcou muito foi o que o Henrique falou, do despojamento e da rejeição dela como bailarino. Isso ficou muito gritante para mim quando eu assisti o segundo, a mais nova. Então, nesse caso, eu gostei muito, 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 muito do primeiro. E o segundo não pelo corpo, porque para mim tinham coisas que não estavam verdadeiras, que a gente conversa muito quando a gente fala de passar a sensação para o público, né? Então, para mim, não estava verdadeiro porque eu tinha visto a primeira e ela estava realmente rejeitando ele, e no segundo não. E isso para mim ficou muito marcado. Tanto que quando ele falou, eu falei, era isso. E na primeira obra, no Stars and Stripes, eu gostei mais da atual. Eu percebo a diferença de interpretação, mas a estética me agrada muito. Então, para mim, foi muito mais interessante em relação de corpo mesmo, a sensação que me passou. Eu me senti
assistindo um balé clássico, então naquele lugar que a gente fica de admiração. Para mim foram essas diferenças de sensação. Só. Deixa eu fazer umas balizas só sobre a questão de estética. O Stars and Stripes, a gente está vendo as duas apresentações, são apresentações em gala, mas na antiga ele está com o cenário do espetáculo, que é o fundo preto até a última campanha, depois no final eles ocupam aquele fundo com uma bandeira dos Estados Unidos de ponta a ponta da caixa, e aquelas penas que a gente não vê muito bem porque é preto e branco, mas que são brancas, uma ponta, depois ela tem uma faixa azul, porque é de fato para ser uma coisa hipernacionalista. Então tem, e na versão nova é uma gala de comemoração, e aí tá, enfim, tá com uma projeção aleatória no fundo, que eu realmente não gosto, mas a técnica é muito bem feita. E sobre um comentário que a gente fez, alguém fez várias vezes, a Bárbara até escreveu agora no chat sobre o Sylvie versus Sylvie. O In the Middle, o segundo não é Sylvie, tá? O vídeo chama Sylvie Padedê porque o Padedê foi criado para ela, então eles estão dizendo que ela está dançando o Padedê da Sylvie do Laurent, mas é a Helena Vostrottina, é o Semperope de 2015, isso a Sylvie foi o ano que ela se aposentou. Ela não dançava mais In the Middle. Seria assustador se ela dançasse, mas é uma obra trabalhosa. Muito bem. Próximo. Pode ser alguém que não, pelo jeito, Tili e Beatriz não querem falar ainda. Quer falar, Tili? Boa! Muito bem, vamos lá, Tili. Meu nome é Tili Garcia, sou bailarina, dancei muitos anos fora do país. Hoje em dia eu dou aula, sou professora, também sou bailarina e estudante de cinema. Bom, o que eu ia falar, mas isso é muito pessoal da minha formação mesmo, né? Com a questão do corpo, da estética. Eu fui educada e durante minha carreira como bailarina, eu tive diretores que prezavam muito pela estética, essa estética clássica, né? Então, isso foi muito forte, né, durante o tempo que eu trabalhei como bailarina. Então, é uma coisa que está muito em mim e é uma coisa que eu tento tirar um pouco, né? Só que quando eu vejo um balé, a primeira coisa que eu vejo é como instintivo, é instantâneo. Eu vou olhar para a estética do corpo com uma bailarina clássica. É algo que eu estou tentando realmente tirar e repensar, mas é muito forte ainda. Isso é muito pessoal meu. Então, por exemplo, eu olho a Sylvie, é uma coisa que me chama muito pelo físico dela, me chama muito isso. Mas aí eu vou buscando outras coisas, porque, lógico, um bailarino não é o corpo, né? É a arte, é como ele se expressa artisticamente, embora, sim, tenha um coreógrafo que quer botar a sua linguagem no corpo daquele bailarino, mas cada um tem um jeito de se mexer diferente. Então, aí entra a parte artística do ser. E então eu começo também a buscar tudo isso no bailarino, né? Para não ficar tão vazio, tão só estética. Por que não? Por que não? Cada um pode mostrar, independente do físico, a sua arte. Mas no caso do Forsyth, me chamou muito o da Sylvie, independente da estética, né, do corpo dela, me chamou muito a movimentação dela, como artista me chamou mais. E no outro, do Balanchine, maravilhosos os dois, né, os dois bailarinos, as duplas. Sim, concordo com o que falaram é uma dança talvez mais passional, digamos assim, mais entregue. Maravilhoso para 64, mas a técnica, lógico, ela é apurada durante os anos e tem um porquê ser apurada, ela precisa ser apurada.
durante os anos. E então, sim, eu gostei muito da versão mais nova deles. Embora não tenha essa paixão, mas eu vi uma busca, sim, por dançar, eu vi uma busca por expressar dentro daquele balé e dentro de toda essa técnica monstruosa, né? Que eles têm, assim, porque realmente é um balé difícil, né? Eu vi assim, essa foi minha visão. Tem uma coisa legal disso do como a gente vê as mudanças e a continuidade, que é a questão da casa, né? Da companhia. Porque as versões que a gente está vendo do Balanchine são do New York City Ballet. Então, continua ele fazendo, ou mesmo que não seja mais ele em pessoa, mas são os herdeiros diretos. É gente que dança Balanchine todos os anos, e muito Balanchine. Inclusive, quem quiser assistir a temporada do New York City Ballet de agora, desses próximos meses, vai ser de terça-feira, ao vivo, de graça, nas redes. E o primeiro programa é só Balanchine. Então, eles têm essa tradição. A Tyler tá dançando e ela cresceu treinada para fazer Balanchine, para pensar isso. O que é bem diferente no caso do Herman Schmerman, porque aí a gente tem... O próprio Herman é uma obra problemática, assim, com origem, porque ele é uma... Eu ia guardar a história dele para o final, mas eu já menciono isso, porque eu não me aguento. A obra é uma encomenda, foi encomendada pelo New York City Ballet, e feita em 92. Só que não existia esse PADD. Esse PADD foi criado em 93, quando o Forsythe remontou a obra para o Royal, onde a Sylvie tinha acabado de dançar. Foi exatamente a passagem dela quando ela largou a Ópera de Paris e foi para lá. E ele foi remontar essa obra para lá, e quando ele remonta, ele fala, ok, a obra precisa de um PADD para Sylvie Guillen. E é por isso que esse PADD tem essa coisa assim, de reconhecimento. Não é o PADD de Herman Schmerman, é o PADD da Sylvie Guillen no Herman Schmerman, né? Então tem um jeito diferente. E aí, às vezes eu tenho inclusive a impressão, olhando esses vídeos e vendo essas montagens de agora, que nem sempre, às vezes a gente vê que parece que as pessoas não estão... Você já não sabe, assim, se eles estão tentando fazer Forsythe, se eles estão tentando fazer Sylvie, se eles estão tentando fazer Sylvie fazendo Forsythe, e qual é a ordem das coisas no jogo. Mas me parece, assim, um desafio monumental. Quando começa o vídeo do Herman moderno, eu, assim como frequentemente, minha primeira sensação é, coitada da pressão em cima dessa bailarina. Eu não tenho cabeça para lidar com essas coisas. Mas assim, ela vai ser comparada eternamente. Você fez tão bem quanto, quase tão bem quanto. E dificilmente alguém vai dizer melhor do que a Sylvie Guillen, a menos que seja a mãe dela. Mas enfim. E aí, o que você vai fazer? Não, só que essa coisa da comparação, que aí para mim tem algo que me interessa muito, que é a questão da imagem e do vídeo. Porque, por exemplo, eu não sei o quanto a Tyler Peck viu a McBride fazendo isso no vídeo para fazer o que ela faz. E hoje a gente tem essa questão da relação com o vídeo muito forte, muito aprofundada, em que não tem como, a gente se espelha, a gente vê aquele vídeo várias vezes e fica aquela referência, fica essa referência do Padre do Forsythe, que eu não sei se para o pessoal que faz Balanchine tem isso tão forte, porque eles têm essa coisa do corpo para o corpo, né? Muito, muito, muito ressaltado, né? E aí tem as coisas da tradução mesmo, de como você traduz uma coreografia de corpo para corpo e como é diferente quando você traduz de vídeo para corpo, né? Que isso também é algo que me pega muito quando a gente pensa temporalmente, porque eu fico pensando o tanto de coreografias que estão sendo criadas hoje, que estão sendo registradas e que estão consolidando uma imagem, um jeito de se fazer, que antes era exclusivo da sala de ensaio, né? E o quanto isso pode impactar as remontagens que virão, né? Quando a gente vê ensaiadores, às vezes corrigindo a partir do vídeo, da ideia não. Era assim que se fazia. E aí você pega ensaiadores que fizeram a criação da obra e você vê a pessoa fazendo um comentário maravilhoso, tipo, a pessoa, é aqui ou é aqui? Isso não importa, desde que você chegue reto aqui, como você fez isso,
coreógrafo não está se importando. Isso a gente vê com caso até de coreógrafo contemporâneo. Muito, qualquer remontagem, você passa por um momento engraçado desse, de é verdade, ela fazia com essa perna diferente aqui. Mas esse pedaço não importa, o que importa é tal coisa. E isso que é a riqueza que a gente perde do vídeo, né? Porque o vídeo te diz como a pessoa X fazia. Diz exatamente como a pessoa X fazia. Mas ele não te disse se aquilo era fundamental ou se aquilo é porque, eu prefiro assim é mais fácil, aqui tanto faz. Essa própria volta que eu falei do moço que me incomoda, de repente era um tanto faz. Desde que você faça essa quantidade de giros, pode ser para lá ou pode ser para cá. E aí eu retomo um pouco da questão dos turpiquês que a Bárbara falou, né? Do que é remontar uma obra, né? É acertar todas as pernas, por onde passa, todas as passagens, as quantidades do vocabulário. Não, né, gente? Não. Assim, e é legal porque aqui a gente está trabalhando com duas obras, uma que é mais clássica e uma que não necessariamente é clássica. Então, realmente, em Hermann, não vai importar, né, algumas coisas, mas é muito mais o como se dançar isso do que o que se dançar nisso, né? Então, às vezes, sim, não importa se são 3 ou 2 turpiquês. E isso, principalmente no âmbito da formação, é muito legal a gente conversar, né? Então, assim, como é assistir e aprender, remontar um balé de repertório, né? Assim, não é assistir o vídeo e contar, dividir em 8, 1, 2 eu passo por aqui, 3, 4 eu vou para lá, 5, 6 é por aí. Não é isso, gente. Assistir uma obra e remontar, e aí também já vai um pouquinho para o Márcio, é muita coisa envolvida. Tem a interpretação, além de tudo da obra, tem que ter a interpretação a qualquer momento, sempre, do bailarino. Tem que sim ter um direcionamento de alguém externo, tem que sim alguém estudar um pouco mais especificamente do que se está falando. Se eu vou remontar um Forsyth, gente, precisa saber. Aí sim, não a gente plateia, mas quem vai remontar, sim, precisa estudar Forsyth, né? Não é só pegar o vídeo e sair montando. A gente vê um monte de coreografias hoje, e vou ser muito sincera, né, em festivais, de gente querendo imitar Forsyth, né? E fica, às vezes, meio caricato, porque Forsyth não é uma estética que se replica, a gente entende, né? E aí vou passar, Márcio, só uma coisa que eu achei interessante, outra questão de tempo, é quando o Henrique fala do momento, tempo, Sylvie Guillain, quando esse padedê é montado para ela. Gente, é um tempo do auge da carreira de uma bailarina absoluta, né? De tipo Étoile, é uma estrela de uma ópera de Paris que consolidou a trajetória inteira dela. Como estrela, ela deixa a companhia a casa, vai para uma outra companhia assim, sendo estrela e tem um padedê montado para ela. E as coitadas das outras que acabaram de assumir o cargo de prima bailarina para pegar isso. Ou seja, tem uma questão de tempo no tempo aí também, né? A maturidade da Sylvie, quando ela tem esse trabalho montado para ela, versus as maturidades, não na competência, mas na maturidade de assimilar uma obra, né, num corpo. E aí é o tempo no tempo de cada um, né, de cada intérprete também. Essa questão de tempo, gente, foi o que a gente falou, são muitos tempos que a gente está falando, né? Muito bem. Márcio. Achei interessante essa coisa nessa nova dança, se basear em vídeos, se basear em textos, porque assim, se você for pensar em cinema, o material do cinema é o próprio cinema, a memória do cinema é o próprio cinema, né? Na dança, não, a memória da dança não é a dança, é o registro dela. E aí, eu fico imaginando os primeiros bailarinos sem registros. E esse bailarino novo com registros. Agora, eu não sei se isso pode ser ruim ou bom, porque no cinema é muito interessante você ter muito repertório no material audiovisual para poder fazer coisas contra o material audiovisual. Por exemplo, o pessoal da novela Vague olhava o pessoal dos primeiros filmes que fizeram a linguagem audiovisual do cinema como a gente conhece hoje e resolveram falar, não quero nada disso. Vou fazer tudo o contrário. Eu quero mostrar o corte. Eles querem esconder o corte, eu vou mostrar o corte. Eu fiquei imaginando, talvez, assim, esse novo balé, essa nova dança,
com muito registro, sai agora algo muito mais interessante, porque tem muito mais repertório visual. Então, eu estou dizendo que vai ser melhor. Só estou dizendo que pode ser muito mais diferente e divertido. Mas é muito interessante saber e tentar entender que o repertório de uma pessoa hoje é muito maior pensando em materiais. O Décio Pignatari falava que a gente hoje ouve muito mais coisa do século XVI do que o pessoal do século XVI. Sim. Então, isso muda totalmente a ideia de como você elabora uma obra nova, né? Você tem muito mais repertório. Claro, mas isso é muito interessante. Assim, gostaria das pessoas mostrarem isso pra gente, assim, sabe? Tipo, ó, isso é uma pessoa que nunca viu uma dança registrada dançando. Essa é uma pessoa que vê muita dança registrada dançando. Sim. Olha a provocação dele, dá licença. Adorei. Já entendeu, né, menina Tomioka? É isso, ó o caminho novo. O que seria fazer o inverso de tudo isso do que a gente vê? Vocês viram, né, gente? Aqui na Dancinha Arena, assim, criatividade é o que não falta, né? Provocação é o que não falta. E isso é uma delícia, gente, porque muitas pessoas de artes falando para a dança, o tanto que isso, para onde vai, né? Essas possibilidades. Muito bem. Pode ir, Henrique, vai. Eu acho, né, pegando essa linha do que o Márcio falou, que quanto mais registro a gente tiver, melhor. De todas as formas possíveis. A minha questão com registro é sempre o que é que cada registro te traz. Essa é um dos principais tópicos das minhas pesquisas. É o tema de 3 aulas centrais, quando dou aula sobre arquivação e etc., mas que é uma coisa, arquivos e para-arquivos. O arquivo da dança também é a própria dança. É o que as pessoas guardam, é o corpo, é estilo de remontagem que a gente tem cada vez mais difícil e mais rara, porque apesar da gente estar numa cultura hiperglobalizada, em que as coisas chegam de outras formas e para todo mundo, é que nem compartilhar receita. Eu posso te dar a receita da coisa da minha avó, mas você não vai fazer do jeito igual da minha avó. Então, é um caminho, e aí quando isso vem de gerações de pessoas, é a graça de ver Balanchine dançado pelo New York City Ballet. É gente que está lá sendo treinada para dançar Balanchine e dançando Balanchine todos os anos desde 1938, 34. E vão continuar fazendo isso. Enfim, aí é diferente, não tem como ser igual, porque isso passa com uma pessoalidade, com uma intimidade muito grande. Mas, enfim, esse é o arquivo principal da dança. Mas a gente tem uma quantidade imensa de para-arquivos possíveis, que são registros de texto, de diário de produção, vídeo de ensaio, a anotação de todo quanto é tipo, entrevista, a própria crítica, texto de história, manuais que trazem complementos para a gente sobre os processos. Porque a memória das pessoas é falha, é frequentemente interesseira e é difícil, assim, se a pessoa vai remontar. O que a gente tem, por exemplo, de história das primeiras remontagens dos balés de repertório na Inglaterra, garantem pra gente que o moço fugiu com as partituras e o registro da coreografia em notação, que na hora de remontar ele botavam tanto da cabeça dele, e que depois de noite as donas da companhia falavam, não, paga isso e faz de outro jeito que aqui vai funcionar diferente. E aí você bota a versão pronta, elas gravam um vídeo e vendem pro mundo, olha, essa aqui é a versão original de 50 anos atrás. Mas como? A partir da onde? A gente tem, eu acho, até uma obsessão assim, com qual é a versão original, qual é o jeito original, que não condiz com a natureza da transmissão da dança. Né? Fazer essa obsessão com se a variação tem quantos giros, ou exatamente qual é a sequência disso, porque de tudo que a gente sabe, as variações eram variações, elas completamente variadas para agraciar uma bailarina. Tem até uma sugestão historiográfica de que a gente se referisse às variações como uma variação daquela bailarina e não uma variação daquele balé, porque tem registro de que várias bailarinas faziam a mesma variação, independente de que papel elas estavam dançando. Porque a variação não é necessariamente feita para contar aquela história, ela é feita para mostrar o potencial da bailarina. E aí isso entra em jogo de uma forma ainda mais forte, na minha cabeça, quando a gente vai ver, quando a gente chega mais perto, né? Quando a gente tem uma obra da Sylvie que a gente tem o registro de como é que a bailarina, para quem aquilo foi feito, fazia. E aí, porque isso fica ainda pior, né? Será que eu tenho que exigir
que a pessoa que está remontando isso faça exatamente desse jeito e finja ser o mais perto possível da Sylvie, ou, de alguma forma, a gente diz que ela vai baixar esse espírito Sylvie Guilherme daquele ano, vai se possuir daquilo e dizer, é assim que eu dançaria isso se eu fosse Sylvie em 1993. É um jogo, assim, de adivinhação que para mim é a base dessa questão do tempo. Porque é tudo questão de tempo. Não acha que isso ficaria assim, desinteressante no sentido de que você não está evoluindo com o tempo, né? A mudança do tempo também faz mudar a interpretação da obra e faz mudar o jeito que você dança aquela obra, né? O jeito que os bailarinos interpretam, porque tá tudo misturado, né? Os contextos sociais e culturais e do tempo, né? Eu acho que se você quiser ficar replicando o primeiro momento, você perde tudo, né, da arte. Você perde a arte, né? Eu também acho. Inclusive, esse era o ponto do próprio Balanchine. Tem vários textos dele em que ele diz que os clássicos, ele está falando do tempo dele, que já não é o nosso tempo, já estamos a algumas boas décadas de lá, mas ele estava escrevendo com uma distância 50, 60 anos dos clássicos de repertório de Petipa. E aí ele diz, os clássicos são importantes para esse momento porque eles ainda fazem sentido hoje em dia. Não porque a gente tem que tentar reproduzir aquilo que ele fazia, mas porque essas histórias foram histórias que já tentavam ter essa abertura e que trazem temas que são compartilháveis e que tem uma tentativa de serem pelo menos universais ou atemporais. E o ponto dele era fazer esse balé hoje tem que ser fazer esse balé hoje. Não pode ser tentar imitar, fazer esse balé em 1800. Não faz sentido, né? E aí é por isso que ele não remontava. Ele criava, pegava a história, adaptava, trabalhava, pensava o que é que faz sentido para mim, para esse momento que eu tenho, e faz, sei lá, por exemplo, o Quebra-Nozes com Macaulay Culkin. Porque é isso que faz sentido pro tempo dele. Sim, perfeito. Sim, aí eu vou provocar um pouco mais também. É que aqui a gente já foi de várias discussões de vida, não são nem de horas aqui. Então, por exemplo, a gente já passamos vários dias discutindo sobre semanas, talvez anos, discutindo sobre o tal, né? Don Quixote de Petipa. Quem disse que esse Don Quixote é de Petipa? Quem prova que foi o Petipa que fez isso? A gente usa o Petipa, mas a gente brincou, né? A gente não tem certeza se é do Petipa. Justamente pelo que o Márcio falou, como que, né? Então, assim, eu dançava um Don Quixote de Petipa, porque a dona Tuxi falava que a coreografia que ela estava me ensinando, eu não aprendi coreografia em vídeo. Na minha época não tinha vídeo, eu aprendi da minha professora para mim, eu não aprendi do vídeo. Então, assim, a minha professora dizia que era Petipa, porque a dona Marília, por causa do Václav Velchek, disse que era Petipa. E era tudo russo, então a gente acreditava. Ó, tá tudo certo. O russo falou, então tá certo. Enfim, e a Rússia é praticamente nossa Piraporinha Aparecida do Sul, né? Assim, isso! Todo mundo se conhece. Então pronto, então a gente fica, mas aí assim, e foi tipo ano passado, né, que a gente entrou nessa discussão, e o que faz? É Petipa? Não é Petipa? Enfim, é isso, a gente não sabe. Mandaram, diz a lenda, a gente entra na questão da lenda, diz a lenda que é de Petipa, mas Petipa não apareceu para dizer se era isso ou não. Enfim, essa é uma questão. Aí agora eu fui pro Petipa, me perdi um pouco. Questão de novo, atualização versus tradição. Aqui, vou tratar a questão da tradição. Sim, eu vejo mais ou menos, é muito interessante falar disso, que eu hoje, vendo Herman, né, falando de Sylvie e Forsythe, é mais ou menos como eu aprendi nas histórias antigamente, quando eu era adolescente, Perrault para Grise, montando Gisele, né? Então, assim, a gente tem um balé do repertório tradicional clássico que foi montado para uma bailarina, especificamente. E aí, o que a gente pensa, assim, né? Falando de Gisele, que é um pouco mais fácil. O personagem todo foi a partir dela.
muito mais porque ela tinha talvez uma personalidade de Gisele do que a Gisele era para ser a Grise já tivesse um personagem. De novo aquela questão, né? A Gisele não tinha uma personagem, a Gisele foi criada a partir da Carlota Grise, né? E foi coreografado um espetáculo. Logicamente, a gente dança Giseles durante séculos, não como Grise, não é para a gente replicar a Carlota Grise, como ela dançava, mas temperamentos, nuances que inclusive são muito evidentes na obra trilha musical criada para o balé, que carrega. Então toda essa personalidade de personagens, no caso, né, os personagens que entram e saem, eles têm melodias que carregam dinâmicas, personalidades, temperamentos, velocidades, tamanhos, e que eu acho é aí que eu penso que, não tão diferente da Sylvie com Forsyth em Hermann, existe assim, não é para se dançar a Sylvie, mas sim tentar entender a partir do que se tem na obra como dinâmicas tararararará, que eu considero que seja, além da digital, o estilo que a gente fala, né, em tentar se manter fiel, não necessariamente para replicar o que a bailarina faz, mas sim tentar se aprofundar no que aquela obra como um todo está querendo dizer. Eu tenho um outro exemplo dessa linha, né, foi da Carlota, que é até anterior, que é um dos meus preferidos sobre história, enfim, lá vou eu não resisto, né, eu tenho que fazer os pontos de história. Até onde a gente sabe, o quanto as pesquisas historiográficas conseguiram avançar, a Sílfide da Taglioni tem aquela posiçãozinha travada para cá, porque ela tinha a coluna sutilmente virada. Então, ela criou uma posição a partir da condição corporal dela, que funcionou perfeitamente. E, assim, virou mania, virou loucura, e todo mundo faz, desde então, desse jeito. Tudo bem, a Sílfide é uma daquelas grandes obras que são exceção, porque a gente tem ela conservada desde 1836, pelo Royal Danish, mas a versão de 36 não é a versão original, é a segunda versão da obra, porque a versão original é de 32 e tinha uma trilha sonora diferente, e quando quiseram remontar a obra, a Ópera de Paris cobrou muito caro da partitura. Então o coreógrafo falou, não, esquece, é mais fácil, é mais barato eu pagar para alguém fazer uma música nova. Fizeram uma música nova, ele fez a coreografia pelo que ele lembrava da versão que tinha dançado, e essa versão foi preservada ao longo do tempo. Então é a obra que a gente tem maior preservação na história, mas eu acho fantástico que ela seja uma obra, ela não é necessariamente a obra original, ela é a segunda versão da obra, com a segunda parte, com a segunda música, que é a música assim, porque era mais barato fazer. Isso. E a Ópera de Paris foi remontar a versão original agora, assim, há pouquíssimo tempo, foram fazer essa pesquisa é verdade, como será que era a nossa Sílfide mesmo, aquela que do Taglioni para Taglioni. E aí foram caçar essa investigação. É muita questão do tempo. Eu acho engraçado porque a gente inseriu, de uma forma, lógico, muito menor, mas inseriu a dança em um sistema de estrela desde dos 1800, que perdura ainda, e que tem essa questão da semelhança e da cópia, como todo sistema de estrela. Se a Sylvie fazia desse jeito e ela ficou famosa fazendo desse jeito, por que aqui eu não posso fazer desse jeito e ficar famosa fazendo desse jeito? E que às vezes não é nem na lógica do eu quero ficar famosa desse jeito, é na lógica do eu quero fazer parte disso. Esse é o fenômeno, eu quero fazer isso. É uma coisa muito parecida com gente copiando coreografia de videoclipe. É um sistema de eu vejo aquilo, eu quero fazer parte disso, eu também quero. Mas eu acho que todas as questões que estão sendo pontuadas aqui são importantíssimas. Qual é o efeito que isso causa artisticamente e socialmente, artisticamente? Qual é a dança que se faz no mundo, causa e a partir de tais efeitos e do tempo? Que delícia. Eu fiz uma piada no chat, tá? Então, assim, todo aquele... Então, assim, tudo que a gente fala sobre inclinação, na realidade, é uma inclinação a partir de uma hérnia de disco da Taglioni, ok? Muito bem. Ok.
Muito bom, agora a gente tem que partir para os nossos finalmente. Eu acho que talvez antes, Henrique, você tem uma questão mais sobre a história que a gente tinha deixado para o fim, antes das nossas conclusões? Aí, Henrique vai fazer uma parte Tem. mais história. Como, assim, na coisa do, sei lá, quem tá pesquisando isso, eu acho que ninguém, nem sugerimos e ninguém é obrigado a pesquisar a coisa. Eu achei que seria legal trazer alguns dados sobre as obras, o momento delas. O Raman, por exemplo, teve essa coisa que eu mencionei, a obra foi feita de encomenda para o New York City Ballet em 92, depois, no mesmo ano, ela foi remontada no Frankfurt Ballet, e aí depois no Royal, onde foi inserido o PADD de 93, que é o que a gente está assistindo. Desde então, em teoria, a obra completa inclui o PADD, porém, várias companhias no mundo dançaram só o PADD. É autorizado, é aprovado por First Sight, só o PADD de Hermann Schmermann, que às vezes é o PADD de Sylvie Guillem, de Hermann Schmermann, o que é fantástico. A gente nem menciona o coitado do partner dela, o PADD é dela. Ela faz sozinha o PADD. Mulher fantástica. O título, Hermann Schmermann, não quer dizer nada, é uma frase que aparece em um filme, tipo assim, blá, blá, blá. E o Forsyth, em entrevista na época da criação, perguntaram, tá, mas que é isso? Ele não quer dizer nada, é que nem esse balé, não quer dizer nada. É só um exercício de dançar bonito e que vai ser legal. Bem assim, despretensioso, bem despojado, usando a expressão que a gente classificou, porque eu acho que tem tudo a ver com o estilo dele e da Sylvie, e que para mim é o grande desafio de assistir Forsyth hoje em dia. Como as pessoas conseguem chegar ao despojado. Porque a gente vê pessoas remontando isso com tanto desespero para conseguir abrir a perna aonde a perna tinha que estar, que aí você vai olhar e é esforço. E se for esforço, não é a estética que era proposta, porque ela não pode ser forçada. Ela tem que ser... É para você assistir, assim, deslumbrado, como, uau! Putz, não é que a perna dela sobe ali mesmo? E as pessoas, assim, se você não for uma pessoa da prática, você vai olhar e vai falar, lógico que subiu ali, qualquer perna sobe ali. E depois você vai tentar subir a sua e você para, nossa, a minha só subiu 25 graus. Por que a dela veio até aqui e depois cruzou e fez mais coisas? Não, é isso, é parte do desafio. E sobre o Stars and Stripes, é uma obra de 58, que tem, eu achei bem legal o comentário da trilha sonora que a Tommy fez, porque ela é uma obra feita a partir de uma inspiração de músicas de parada dos Estados Unidos, daquelas paradinhas tradicionais com o bastão e tudo mais. E aí foi um disco que foi lançado na época do John Philip Sousa, que o Balanchine adorou, e aí em algum momento ele viu uma orquestração, uma versão orquestrada da música de parada. Era a orquestra fazendo a música de parada do Hershey Kay. E aí, quando ele viu, ele falou, pronto, achamos. Ele já estava interessado em fazer uma coisa tradicional. Em 57, ele tinha feito o Square Dance, que é sobre quadrilha e uma dança, assim, de outros cantos sociais dos Estados Unidos. E aí ele cria o Stars and Stripes, finalmente, como uma fantasia apoteótica e hipernacionalista. É uma parada, realmente. São quatro regimentos que se apresentam em 5 campanhas. Então, eu não lembro da ordem dela, eu sei que a segunda é a dos rifles, o que a gente viu, o PADD é a 4ª campanha, e aí a 5ª campanha é o Volta Todo Mundo para o encerramento, que acaba com a bandeira, com fogos, que não são fogos, tipo, aquele papelzinho estourando pra lá, e a bandeira dos Estados Unidos desenrolando no fundo, com todo mundo fazendo uma grande pose, com a bandeira ocupando o palco inteiro. Então é uma fantasia hipernacionalista que está, inclusive, na época em que tinha toda uma discussão sobre Balanchine nasceu na Rússia, mas estava nos Estados Unidos já há algum tempo, então como é que é essa visão? E era da época em que ele defendia bastante dizendo, gente, eu sou americano, eu amo estar nos Estados Unidos, é isso que eu quero fazer. E aí, ó, tomem, vejam essa parada com a bandeira. Isso é o que faz a obra ter, além do tempo, uma coisa muito engraçada. Que outro país vai remontar essa obra? Onde você vai assistir? Assim, imagina, a gente remonta e troca a bandeira, pergunta uma autorização, e que outro país faz sentido se pegar essa trilha sonora com as paradas, literalmente, dos Estados Unidos e jogar para cá? Mas, nos Estados Unidos, vários balés montam. Às vezes só o PADD, às vezes a 4ª, 5ª campanha, mas
Ai, meu Deus. Eu não vou ler esse comentário. Eu concordo, é uma coisa trabalhosa. Enfim, só para trazer um pouco do quais são os momentos das obras, quando foi criado. Os Stars and Stripes, como eu comentei, não foi criado para a bailarina que a gente viu. Ele foi feito para Marcia Hayden, que ainda estava na ativa no ano da versão que a gente assistiu, mas por algum motivo específico que não conseguimos localizar, não estava nessa temporada. Pode ser que por ser gala de abertura, pode ser que fosse unicamente porque ela estava dançando um outro papel muito próximo desse e não cabia, e aí passou para alguém. A Patricia McBride não continuou para sempre nesse papel, dançou algumas vezes, mas não é um dos papéis dele. Ela tem papéis de Balanchine que são fundamentais. Ela não é uma segunda colocada, e foi esse o motivo de colocar ela ali. Ela que fez a criação de Rubis, do Jules, por exemplo, que talvez seja uma das coisas mais emblemáticas, e que foi uma das considerações para esse momento. Mas, enfim, aí nessa busca de que obras trazer e quais coisas propor para a gente discutir, a gente acabou ficando nesse debate. Aí tem os links para quem quiser ver, das que a gente discutiu, e das outras sugestões, do In the Middle, porque acho que é a obra emblemática da Sylvie, mas a história do Herman, e particularmente eu gosto muito da coreografia e do como ele é realizado, me fazem normalmente mostrar em aula o Herman e não o In the Middle, porque, enfim, é um pouco mais variado, mas tem o In the Middle lá, que tem versões muito interessantes, e tem o Serenade, que é a coreografia inicial do Balanchine nos Estados Unidos, a primeira coreografia para o grupo que ainda nem era o New York City Ballet, era só escola, School of American Ballet, mas que eventualmente seria de 34 e continua sendo dançada pelo mundo inteiro até hoje. Arrasou! Ufa! Ainda bem que vai ficar gravado, né, gente? Pérolas, dá pra gente assistir de novo depois, ouvir em slow motion para ir anotando tudo. Muito bem. A Amanda fez um comentário, sim, eu queria colocar em cima, porque eu também reparei, só que aí, pelo jeito... Quando eu vi o nome do Adam Cooper, eu não estava conseguindo entender, mas agora quando você me disse que ele foi remontado na Royal, sim, Adam Cooper era o primeiro bailarino da Royal. Foi com ele que foi montado? Eu acredito que sim também. Gente, para quem não sabe, eu também sou fã do Adam Cooper. Eu fiquei fã do Adam Cooper primeiro. Billy Elliot, né, gente? Aquele Lago dos Cisnes que aparece no final de Billy Elliot. Não foi, perdão. É o Laurent Hilaire que foi fazer. Ok. Ok, mas provavelmente ele dançou logo na sequência. Tanto é que quando você google, a maioria das fotos que aparecem é Sylvie com Adam Cooper. Ok, Bárbara. Muito obrigada, amor. E aí, voltando, o Adam Cooper fez aquele lago, só que eu assisti primeiro o Lago do Metalborn, que eu chorei, nunca chorei tanto assistindo um balé. Eu estava em Londres, assim, fui sem querer. Nossa, chorei muito, chorei assim de não conseguir me controlar, chorei de soluçar quando eu assisti aquele Lago dos Cisnes. E depois que eu fui entender que o Adam também dançava na Royal, né? Era um off-Broadway ali e que ele também estava na Royal. E para mim é um bailarino maravilhoso e partner realmente de Sylvie, casal fantástico, muito bem. Sim, nós temos 14 minutos para a gente encerrar formalmente. Depois, quem quiser, a gente pode ficar conversando, mas a gente precisa um momento parar, porque senão não cabe no blog toda a nossa sala de ensaio. A gente pode continuar. Eu quase não choro, né, Marie? Pior que assistindo dança, não choro muito, não. Compartilhando dança, sim. Assistindo como plateia, não choro muito, não. Difícil me tirar da cadeira para levantar para aplaudir, quiçá chorar. E não levanta, gente. Não levanta. A gente pode fazer um bate-papo sobre isso, inclusive, né? Sobre levantar ou não levantar. Que agora parece que ficou coreografado. Todo mundo tem que levantar para aplaudir no final do espetáculo, né? Eu não levanto, nem de teatro também, se isso não me moveu. Desculpa, tá, gente? Exatamente, né? Tem que mover mas enfim. Seguimos nessa ainda sala de ensaio. Encontro 3, o que o tempo faz com a dança. Temos 13 minutos para discorrer aquela coisinha que ficou, que eu preciso falar, algum outro achismo. Bia, o pessoal não vai ouvir sua voz, como assim? Aberto, amores. Só não pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Olá.
Sou Beatriz, sou estudante de dança e acho que uma das coisas que mais ficou para mim foi dos vídeos do William Forsythe, e o primeiro vídeo realmente para mim foi o que mais marcou em questão de qualidade de movimento mesmo, assim, porque dá para perceber a construção, a desconstrução, e aí eu acho que isso perde muito no segundo vídeo, na montagem, né? E aí isso fica muito forte. E não sei, eu acho muito importante esse cuidado com a qualidade de movimento também, né? Porque acho que é um trabalho que diz muito também sobre a obra e sobre a essência também, né? Enfim, eu acho que foi um pouco mais isso que ficou, assim. Muito bem, Bia, obrigada. Sim, podemos falar sobre as obras ainda, podemos falar do encontro, ok, também. Partindo para as nossas despedidas. Marie, eu te interrompi. Márcio, desculpa, você. Acho que pensando no objetivo do encontro, assim, acho que apareceu umas palavras interessantes. Eu anotei aqui, depois fiquei pensando nessas palavras. E é muito engraçado, porque eu anotei digital, assinatura e estilo. Que é algo que não está na mercê do tempo. Você se busca algo que não é afetado pelo tempo. Mas a gente quer estudar o tempo. Então, eu fico imaginando, será que a gente precisa de um eixo para poder entender o tempo? Ou dá para entender essa mudança de tempo sem buscar digital, assinatura e estilo? Porque eu fico imaginando, será que a gente precisa desse conceito para tentar entender o tempo? Ou se a gente consegue estudar o tempo sem pensar em estilo, assinatura ou digital? Porque são palavras muito fortes, né? Tipo, são coisas que a gente quer reconhecer mesmo ao longo do tempo. Isso é isso, mesmo que isso tenha acontecido em 64 ou tenha acontecido em 2017. Então, né? Agora, onde é que a gente... Será que dá para estudar o tempo sem pensar em algo que seja fixo durante o tempo? Ô, Márcio, eu vou fazer uma provocação. Então, o que seria a palavra tempo nisso tudo? Né? Então é isso. Eu agradeço, eu só tenho que agradecer, menina Tomioka, por ter me permitido entrar assim nos 48 minutos do segundo tempo. E conhecer esse menino maravilhoso, além do Márcio, né? Não vou deixar de falar, mas esse menino que eu não conhecia, você acredita? Esse Henrique. Gente, Tomioka, eu sou do interior e eu tô há 6 meses trancada. Não tô falando que você deve ser mais antigo que isso, né? Mas é que a gente ouve falar de outras pessoas acadêmicas, críticas, né? E que a gente acaba achando que é aquilo, e não é, porque você tão novo, você me mostra algo, eu vou ter que falar, tá? Algo que aproxima da prática, porque quando eu vejo outros acadêmicos, tá? E outros críticos, quando fala, meu artigo e tal, me parece tão... É lindo, não vou falar que não é lindo tudo que eu leio, mas parece um pouco distante da realidade, da prática. Eu não consigo fazer essa ponte, tá? Então eu tinha que falar isso para você. Tá? E eu agradeço a oportunidade e agora já era para você. Eu vou ficar antenada nas suas coisinhas que você escreve, nas suas páginas, tá? E você vai ter que me aguentar agora. Muito grata. Marie resumiu maravilhosamente bem, né? Falei um monte lá no começo, mas adorei, né, Henrique? Porque são coisas que a gente sempre conversa disso, né? A visão... vamos falar de Coppelia, vamos falar de Forsythe, vamos falar de Balanchine, mas é de gente para gente e de dança para dança,
não é a partir de uma coisa alienígena, né? Assim, tipo, é perto, é dentro. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E é muita informação, gente. É que não deu tempo. Acho que depois eu vou fazer o encontro 4 só com o Henrique para falar tudo. Tudo que faltou. Porque aqui faltou um monte de coisa, viu, gente? O Henrique queria responder o Márcio sobre essa brincadeira que foi mais provocada ainda pela Marie. Tá, muito obrigado, Maria. Eu fico sempre muito feliz com esse tipo de comentário. Na coluna dessa semana, eu falo sobre o meu gosto de estar na plateia e ver a dança do outro. Porque eu já dancei, nunca tive vontade de ser profissional, mas porque não é essa a minha coisa. Eu não sou gente do palco. E esse é o final da coluna. Eu não sou gente do palco, eu sou gente da plateia. Mas no fim das contas é tudo gente de dança. Então a gente está no mesmo espaço porque é disso que a gente gosta. Não é de um lugar tão diferente assim. Mas o que muda é o tanto da prática, né? O tempo que vocês que são dança dedicam ao corpo e à compreensão disso por um outro caminho, que na minha parte eu dedico à teoria. E a minha resposta do Márcio vai em cima, assim, violentamente da teoria. É até triste voltar para pular drasticamente por esse ponto. Eu lembrei de um livro da Lúcia Santaella, que fala sobre as matrizes da linguagem e do pensamento. E ela divide toda a linguagem e pensamento em 3 matrizes principais. E a primeira das matrizes, que é a matriz que ela chama de matriz sonora, tem a ver com o tempo. É aquilo que... Porque é isso que essa a metáfora que ela faz com o som. É aquilo que passa. É um rastro que não deixa registro necessariamente. Ele vai, ele tem um instante e depois ele se perde. Ela faz uma comparação falando com a dança depois sobre isso e tal. E aí, quando você perguntou como a gente fala do tempo, basicamente, o tempo é essa coisa. O tempo é essa coisa que escapa. É isso que foge, é o que você não consegue parar. E aí, para você tentar discutir o tempo e achar o que é que fica, você vai atrás disso. Quais são os rastros? O que é que fica? O que é para além daquele tempo? Porque é isso que para mim coloca a gente falando de uma intérprete em um dos vídeos, por exemplo, é aqui, eu vejo a obra aqui, ela aqui, etc. E a outra é uma pessoa fazendo essa obra. Sabe? É esse o diálogo do tempo, a hora em que você cria, institui alguma coisa e deixa uma marca e atravessa. É por isso que a gente está buscando isso que a Marie também colocou da digital, que é assinatura, que é estilo. Estilo, inclusive, seria um tópico maravilhoso para a gente conversar em uma outra ocasião, porque a gente gosta muito desse assunto, né? O que é que faz um estilo, o que é um... Quanto precisa para alguém ter estilo, para ter linguagem, característica, enfim. Mas em parte eu acho que é essa a resposta. Metodologicamente, para achar como abordar, o tempo não vai parar para a gente olhar. Então a gente vai ter que achar as instâncias em que a coisa se repete. E foi daí que veio a proposta. Vamos olhar a mesma obra perto da criação dela, perto de quando ela nasceu, e mais atualmente. E aí a gente pode tentar ver se a gente encontra alguns direcionamentos que deem para a gente sugestões e hipóteses do que é que o tempo faz com a dança. Momento suspiro. Mais uma pérola para a gente voltar um pouquinho e depois ouvir de novo. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa, amores? Aproveite. Ok. Tem momento digerindo, né? Tudo. Sim, eu também. Eu também dava vontade de fazer um minuto de silêncio, né? Só que principalmente para o pessoal que está ouvindo a gente no Spotify não vai rolar, ele vai achar que bugou, né? Então vamos continuar. Ok. Gente, foi extremamente rico, muito rico. De novo, como plateia, né? Que é esse lugar aqui da sala de ensaio. Que delícia que a gente pudesse ter essa conversa, né? Assim, cada vez que a gente sai do espetáculo, cada vez que a gente se propõe a assistir 2 vídeos, porque parece que a gente absorve. Então, assim, eu só assisti 4 trechos de vídeo e para mim agora eu tô
alimentada de um jeito que parece que eu tava lá com a Paty dançando e o Jorge Balanchine. Parece que por um momento eu fui Sylvie Guillain, seminua. Enfim, parece que tudo vai incorporando, né? Vai entrando, parece que começa a fazer mais parte do corpo. Isso é muito legal, gente. Falar de dança, discutir sobre isso, falar também entra no corpo. Engraçado, né? Porque eu estou me sentindo como se tivesse me alimentado de corpo, não foi de cabeça, foi de corpo. Com muita cabeça, mas corpo também, cabeça fazendo parte do corpo, né? Graças a Deus, tudo junto, corpo engajado como um todo. E eu gosto muito das diferenças. E aí, só para a gente encerrar, queria trazer assim, por que eu sempre brinco, né? Muito seriamente, que tá tudo certo, não tem certo e errado. Porque sempre quando a gente está na plateia, não difere muito do que a gente tem como buscas pessoais, né? Independente da dança. Dançando e assistindo dança, é impossível a gente separar uma coisa da outra, né? Se eu faço aula de dança, se eu pratico dança e eu tenho a minha formação em dança e tenho as minhas estéticas, os meus conceitos ideais, né? Não engessados, mas como ideais. É muito difícil na hora de eu sentar numa plateia eu me despojar disso e nem deve se despojar. Né? Então, assim, é muito legal, porque assim, não existe discordância, existe tudo certo. A Tili fala que tem a ver com a formação, a Silvia e não lembro mais quem que vocês mudaram de lugar, acho que foi talvez a Camila, que falaram da questão de tipo, o que me agrada mais. Lógico, gente, a gente trabalha com o corpo, é impossível separar o corpo da minha compreensão de assimilar outro corpo. E o grande lance é isso, não sair disso, porém abrir para os outros, né? Então, assim, aqui, principalmente, eu acho que o que mais incomoda realmente em termos de tempo e essa questão, né, que já não é uma dança. Na minha época, a gente chamava essa dança que é representada, né, da Patrícia McBride nos Stars and Stripes, de uma dança mais circense, né? A Dona Tuxi falava muito disso, que antigamente as bailarinas eram mais circenses. E nenhuma conotação pejorativa nisso, ao contrário, era uma virtuose, uma questão de extrema arte, que elas tinham tanta técnica, apesar de a gente olhar e falar, nossa, que sujo que tá hoje, né? Elas tinham tanta técnica, tanto domínio técnico, que elas também podiam fazer acrobacias, né? Então, assim, só que isso já não faz mais tão parte da nossa realidade de dança. E o que é legal é a gente olhar para tudo isso, o que tinha, o que temos e como que seria misturar tudo nos tempos de hoje, né? Então, assim, eu confesso, eu sinto um pouco de falta daquilo, mas eu não nego que eu adoro o agora. E como é isso, né? Falando agora não só no tempo, mas nesse tempo, e o que seria hoje juntar tudo a partir do momento que a gente consegue ter esse discernimento, né? De tudo que foi discutido sobre digital, tempo, etc, etc, etc. Mas a questão da arte mesmo, para além da técnica, porque é como a gente sempre fala, né? Existe a questão técnica de todo o refinamento e toda a conquista e toda a busca, mas a arte e a dança sempre foi e sempre será o que a gente faz para além disso. É o que a gente faz com isso para além, né? Enfim. Que delícia, gente. Muito obrigada. Então, eu acho, Henrique, de novo, não tenho palavras para agradecer. Agora, realmente, a minha sensação é que a gente já vai ficar mais umas 5 horas conversando sobre... participantes, de novo, gratidão infinita, Dança Arena, Dança em Arena, sala de ensaio, encontro, sem vocês não dá certo. Márcio Namini
inenarrável a minha gratidão, não só pela parceria de sempre, mas por você hoje ter participado do nosso bate-papo. Eu me sinto muito, muito honrada de estar te motivando a falar a respeito. O Márcio é super acanhada, gente. Ai, não sou da dança, que não sei o que lá. Então, que delícia você perceber, porque é isso, gente. O Dança e Arena é de todo mundo, né? É para todo mundo fazer parte, não importa se é da dança ou não é da dança. E outra coisa que eu lembro, né, que o Henrique, pegando um pouco da fala do Henrique, a gente pode estar falando de dança, mas não necessariamente todo mundo está falando de dança junto. E eu acho que a grande diferença quando a Marie fala, né, faz aquela questão, né, de ser da academia, de ser crítico, de ser aquilo, eu acho que a diferença é onde a pessoa se coloca na dança. E o que é legal é que aqui no Dança em Arena a gente com certeza vai ter gente que está sempre junto com a gente na dança. Então, independente do que se faça na dança, que eu acho que é a grande questão. Estamos juntos, porque a dança precisa disso, gente. Estarmos juntos, mais do que nunca. Ok? Muito obrigada. Até a próxima, tomara que seja breve.